aprendizagem do ensino das letras, ela não precisa ser chata. Aliás, ela não deve ser chata. A gente deve colocar para a criança e trazer para a criança uma experiência significativa com as letras, com a alfabetização, de uma maneira que a criança ame aprender. Isso tem que ser plantado no coração da criança, porque, gente, uma vez que você joga essa semente, que você planta no coração da criança, que aprender a ler, que escrever não é chato, não é lição de casa. Nossa, na minha época eu não podia ouvir falar de lição de casa, porque era chato, era penoso. Mas quando a gente planta isso, a gente joga essa semente, a criança, ela vai cada dia por si só, é o que a gente chama assim de crianças autodidatas, porque a partir do momento que ela começa a decodificar, a ver aquela letra, a juntar, a ler as palavras, ela vai querer mais, porque aquilo vai ser muito prazeroso para ela. Não pode ser chato, tem que ser eficaz e tem que ser lúdico ao mesmo tempo. Mas essa ludicidade não tem a ver com tantos recursos visuais, como muitas vezes a gente pensa, ou a gente fica tão preocupado e focado nisso como educador. Segundo a ciência da leitura, tudo isso precisa andar junto. Tem que ser eficaz, tem que ter ludicidade, sim. Olha só o que o cientista Stanislas Dehaene diz: engajamento ativo. Gente, grava isso, que isso é para a vida. Isso é para a vida. Para a educadora, colocar isso assim num quadro, sabe? Todo dia quando você acordar, você olha para isso para você lembrar. Um organismo passivo não aprende. Quem é esse organismo, Rô? A criança. Uma criança passiva não aprende. Só que quando a gente fala, vamos fazer uma atividade, fazer uma atividade é estar em atividade, é estar ativo. Então, a criança, para aprender, tem que estar ativa. E essa ideia da atividade, do ativo, é um cérebro ativo. Só que a gente pensa, quando a gente pensa em ativo, a gente pensa o quê? Numa criança que pula e tal, aí daqui a pouco você traz ela para uma mesinha, para uma cadeira, e ela fica ali, patinando na leitura, patinando na escrita. E muitas vezes, esse momento que ela fica ali, brigando com as letras, porque não consegue fazer junções, não consegue... O que acontece? Ela acaba se tornando esse organismo passivo. E não, a gente tem que fazer com que a criança, a gente ensina explicitamente, ok? Mas essa criança, ela tem que devolver para nós. Então, o tempo inteiro, mesmo numa sala de aula com 30 crianças, estou falando isso pensando numa turma grande, inclusive, nós temos que estar ensinando explicitamente e pedindo coisas para essa criança. Primeiro, a gente faz assim no ensino explícito. A gente faz para elas. Depois, a gente faz com elas, para que depois elas façam para nós, ok? Então, vamos relembrar aqui, no ensino explícito, nós fazemos para ela. Então, sabe aquela ideia de, eu não vou fazer para a criança, porque ela tem que descobrir por si só, eu vou dar as ferramentas para ela tentar descobrir. Esquece isso. Faça explicitamente, faça para ela vai te assistir. Depois, convide ela para fazer com você, para que ela chegue no nível dela fazer para você. O engajamento ativo, um organismo passivo não aprende. É necessário unir compromisso, prazer e autonomia com o ensino explícito sobre um material estimulante, minha gente. Esse compromisso tem a ver com você ter esse comprometimento com a criança, em pensar em adaptar para o nível dela. Então, é uma criança, tudo que você está falando aí é para uma criança ateia, por exemplo, uma criança com síndrome de Down, uma criança que tem um atraso no desenvolvimento da linguagem, tem a ver com uma criança típica que não tem nada, essa criança não tem nada. Para todas as crianças, mas é claro que unir compromisso, ter esse compromisso, é sim você ter esse trabalho de fazer adaptações quando for preciso. Prazer. Gente, quem aí que não gosta de ter prazer naquilo que está aprendendo?